Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um Alcance Mais. Hoje temos como tema Homens Responsáveis. Estamos em novembro e é o mês do Novembro Azul, onde existe uma conscientização muito grande a respeito da prevenção do câncer de próstata. E nós, a Bíblia fala que nós somos templos do Espírito Santo, então nós precisamos cuidar desse templo. E para esse nosso bate-papo dessa noite, nós temos aí a honra do pastor Marciano, de compor aí a banca, Dr. Pedro, Dr. Pedro é um urologista, vai enriquecer aí o nosso bate-papo, e o pastor Anderson também. Então assim, para a gente começar a entrar nesse tema, um tema tão delicado, eu quero começar trazendo algumas estatísticas para você que está nos ouvindo. O câncer de próstata, ele acomete mais de 60 mil homens, isso a cada ano. Então, existe uma preocupação e essa campanha do Novembro Azul, no Brasil ela se iniciou em 2011 e ela visa buscar conscientizar o homem dessa responsabilidade que ele tem em relação a essa doença e a prevenção dessa doença. Um fato que chama atenção é que se a doença ela é diagnosticada com uma antecedência, 90% dos casos ela tem a cura da doença. Então assim, é um ponto de bastante atenção, e nós homens temos essa dificuldade, tem muito tabu em relação a isso. E uma das primeiras perguntas que eu quero começar já fazendo para o Dr. Pedro é essa. Dr. Pedro, dentro da sua prática clínica, dentro do seu consultório, existe realmente um tabu em relação ao homem buscar essa ajuda? Existe sim, mas está mudando. A partir do momento que a gente começa a ser inundado com essas informações de prevenção, de atividade física, do screening das doenças, ele vem mudando. É claro que a primeira consulta geralmente do homem é a esposa que leva, por causa desse tabu. Esse tabu ele vem muito provavelmente lá da infância, onde a gente não consegue desvencilhar o homem, o homem não chora, é o poder masculino, o homem não pode ficar doente, como se estivesse diminuindo a masculinidade dele, fazer uma prevenção ou fazer um tratamento. E não é nada disso. E as mulheres, por que elas têm uma expectativa de vida maior que a do homem? Justamente porque ela menstrua, ela vai no médico. Ela teve relação sexual, se programa para isso, ela vai no médico. Ela está sempre buscando a prevenção. E o homem, agora que está acontecendo isso, nessa nossa nova fase de informação, de internet, de quebra desse tabu. Então é muito importante essa prevenção, esse Novembro Azul para a saúde do homem, para o screening do câncer de próstata, justamente para ele chegar no novembro e falar assim, tem que fazer meu screening de câncer de próstata. Porque, como o pastor mencionou, se a gente faz um diagnóstico precoce, a gente tem 90% de chance de cura. É um número bem significativo. É um número muito significativo e o câncer de próstata, ele não dá sintoma, a não ser nas fases muito avançadas. Eu não sinto nada, eu estou bem, eu não vou. Não, aí que você tem que ir, porque se tiver, nós vamos tratar e você está curado. Esse é o ponto principal, É o ponto principal. E dentro dessa questão do exame, qual que seria a idade para o homem, você que está nos assistindo hoje, qual que é a idade para o homem começar a buscar esse acompanhamento? Então, se a gente for pensar no câncer de próstata, a gente começa o screening prostático aos 50 anos de idade. Isso para a maior parte da população. Mas existe uma população menor que começa o screening antes, que são os pacientes que têm uma história genética positiva, que têm parentes de primeiro grau que já tiveram câncer de próstata. Um histórico genético familiar. Então, por exemplo, o meu pai teve o câncer de próstata, então você deve fazer o seu screening antecipadamente, aos 45. Também os pacientes, as pessoas que têm uma afrodescendência, porque o câncer de próstata nesses pacientes ele é um pouco mais agressivo. Então, a gente precisa antecipar esse screening. A gente começa aos 45 anos também. Então, existe uma idade de início para geral
E existem algumas características, que foi essa que você citou, que a pessoa tem que antecipar essa questão do tratamento, né? Exatamente, do screening. Esse acompanhamento, né? Exatamente. Agora, a gente muito escuta falar sobre a importância da prática do exercício físico, né? Certo. E a gente vê assim, até dentro da igreja, a gente consegue acompanhar algumas pessoas que mudaram isso, né? E nós temos aqui 2 exemplos, né? Que é tanto o pastor Marciano quanto o pastor Anderson, que viraram essa chave da questão do exercício. E eu queria te fazer essa primeira pergunta, né, pastor Marciano? O que aconteceu? Teve alguma situação que você virou essa chave de começar a buscar essa qualidade de vida em relação ao exercício? Então, Júnior, eu lembro que essa chave, ela não aconteceu assim da noite para o dia ou por acaso, né? Teve um fato específico que aconteceu. Eu lembro que um dia nós estávamos no retiro de integração nosso, de homens, aqui da igreja, e eu lembro que normalmente quando nós organizamos lá o retiro, sempre vai um enfermeiro ou alguém com um medidor um aparelho para medir pressão e tal. Eu lembro que a gente estava lá no retiro e estávamos conversando, era perto da hora do almoço, assim, isso no domingo já, perto da hora do almoço. E o Márcio, um irmão da igreja, estava com um aparelho desse de medir pressão. Eu lembro que eu falei para ele, puxei assim, né, e falei assim, olha, mede minha pressão aí. Aí, já que você está com esse aparelho, mede aqui. E aí ele foi, olhou, quando ele começou a medir a pressão assim, ele terminou, ele olhou para mim e falou assim, ô louco, pastor, tá alta a sua pressão? Eu falei, que alta, rapaz? Tô bem, não sinto nada. Aí, mede de novo. Aí ele mediu a primeira vez ali, a segunda vez, ela estava 16/12. Normal aí é 8/12, estava 16/12. Aí eu falei assim para ele, não, isso aí deve estar estragado, esse teu aparelho aí, isso aí vocês não com defeito, né? Seguiu. Ele falou, não, pastor, eu regulei, calibrei ele antes de trazer para cá e tal. Eu falei, então mede de novo. Aí ele mediu, deu mesmo valor alto. Aí continuamos ali, falei, mas isso é o que eu acabei de almoçar agora, já era o final do retiro, né, assim, o domingo do almoço, então estávamos ali, mas aquilo, tipo assim, 3 vezes deu alto, mas eu não estava sentindo nada. Falei, mas deve ser o cansaço do retiro, pode ser ali a comida que a gente acabou comendo muito naquela hora, mas aí foi e tal, fui para o quarto, enfim, passou 1 hora mais ou menos, bateu na porta do meu quarto. Ele, de novo. Preocupado, né? Pois não, irmão. Pastor, me desculpa, me perdoe. Eu não quero atrapalhar, mas, pastor, eu preciso medir sua pressão de novo. Ela está alta. Eu falei, tá bom, irmão, fica tranquilo. Aí ele mediu. Daí, naquela hora, já estava 18, acho que por 14. Aumentou. Acho que só de ouvir aquela notícia já aumentou também a pressão. Aí ele falou, pastor, com 18, tá muito alto. Eu falei, cara, não, mas eu tô bem, cara, não tô sentindo nada. Eu falei, tá com dor de cabeça? Eu falei, não. Não. Ele começou a fazer várias perguntas, eu falei, não sinto nada. Você faz exercício? Eu falei, eu jogo futebol 1 vez por semana, tal, enfim. Aí ele falou, pastor, você tem que ir no médico. Eu falei, tá bom, depois eu vou. Essa semana eu procuro médico. Mas a gente acabou, saiu do retiro, fomos para a igreja. Chegamos lá na igreja, tal, os homens, né? Enfim, estamos ali conversando. Eu lembro que ele foi e conversou com a Adriana, minha esposa. E eu vi ele me entregando para ela. Eu lembro, Márcio, quando você me entregou para ela. Glória a Deus por isso. Porque ele chegou e falou, pastora, eu estava lá, medi a pressão do pastor, estava muito alta. Fiz a segunda medição, deu alto e eu estou preocupado com ele. Ele precisa ir no médico e tal, ele precisa fazer alguma coisa. E aí a Adriana veio, aí mulher é diferente do homem, né? Porque ela já tem esses cuidados, como o doutor Pedro falou, já faz parte da rotina da mulher, sempre está se cuidando. O homem só vai quando está realmente muito ruim, né? Quando a doença é muito braba, né? Estou com uma doença braba, então eu vou agora. E o que aconteceu? Eu falei, tudo bem, acabou o culto, peguei os meninos, o Murilo e o Danilo que estavam ali, falei, vamos embora com o pai. Nós estávamos com 2 carros, a Adriana pegou o Davi para ir para casa, e eu e o Murilo e o Danilo, falei, vamos com o pai ir conversando. Estava o final de semana fora de casa, por causa do retiro, vamos conversando.
E eu falei, Padre, então faz o seguinte, eu vou passar aqui no hospital, eu vou medir a pressão, porque com certeza o aparelho do irmão lá estava errado, e já chego em casa, pede lá um lanche para nós, para a gente comer e tal. E aí, beleza, foi com os meninos, o Murilo e o Danilo comigo, né? Isso já fazem talvez aí uns 6 para 7 anos, deve fazer isso já. E a gente saiu, foi conversando no carro, paramos no hospital ali no Vita, e aí falei, a moça, pois não, falou, eu quero só fazer, medir a minha pressão aqui e tal. Aí ela falou, então, nome e tal, fez o cadastro rápido ali, sentou, assim, os meninos ficaram sentados ali na recepção, ela colocou, quando ela mediu, ela olhou para mim assim, você tá bem? Eu falei assim, maravilhosamente bem. Aí ela falou assim, não pode. Daí eu falei, por quê? Ela não falou nada, ela só pegou o telefone, ligou e falou assim, doutor, vem buscar um paciente aqui urgente. Eu falei, não deve ser eu estou bem, deve ser alguém que chegou aí agora. Rapaz, quando eu vi já chegou uma maca, um médico e tal, então que ela falou assim, não fale nada, não faça nada. E aí, enfim, colocou naquela maca, eu falei, os meus filhos, né? Dela, liga para sua esposa, manda vir buscar, porque o senhor não vai sair daqui. Eu falei, como não vou sair daqui? E foi um susto naquele momento. Por quê? Os meninos estavam ali aguardando eu para ir para casa e tal. E ela falou assim, não, o senhor não vai sair daqui hoje, liga para sua esposa, pede para vir buscar os seus filhos. Eu falei, então me passa a senha do Wi-Fi, né? Pelo menos aí eu preciso falar com a esposa. Mas eu fiquei desesperado. Naquela hora já estava 19/16 a minha pressão. Eu lembro que o médico me colocou ali na maca tal, levou lá para a sala, fez todo o procedimento, me deu o remédio, medicação e tal, e eu passei aquela noite no hospital, né? A Adriana veio, né? Tive que ligar para ela veio, buscou os meninos, levou para casa. E eu lembro que naquela situação o médico falou assim, o que o senhor faz, né? Lá no outro dia de manhã, né? Eu falei assim para ele, eu sou pastor. Aí ele falou assim, realmente Deus tem um plano na sua vida, porque você seria mais um daqueles que entrar aí para as estatísticas de alguém que estava caminhando ou foi jogar uma partida de futebol e tombou morto, porque estava muito alta a sua pressão. Eu já tive pacientes com a pressão muito menor do que essa que entraram em óbito, né? E a partir daquele momento foi a chave para a minha vida. Ele falou, você precisa agora sair daqui, procurar um médico, você precisa fazer todos os seus exames, precisa ver sua pressão e começar todo um tratamento, atividade física. Ele perguntou, o que você faz? Eu falei, jogo um futebol aí uma vez por semana, ele é muito pouco, você tem que fazer outras atividades. Enfim, aquela foi uma chave, né, para a minha vida. A partir daquele momento, saindo do hospital, comecei então a fazer todos os meus exames, aí eu vi que realmente eu estava já com um problema de pressão, comecei a tomar remédio, enfim, comecei a praticar exercício e ali realmente mudou algo na minha vida e graças a Deus temos até hoje essa prática de fazer exercícios, né? Começando correndo, depois caminhada, ou mesmo de bike, né? Bicicleta que a gente gosta aí de andar. E realmente esse foi o ponto aí, chave, ponto de virada, mas assim, eu não sentia nada naquele momento. Se não fosse aquele irmão abençoado daquele dia, o Márcio, medir minha pressão ali e constatar que estava alta, eu não teria procurado o médico e provavelmente poderia ter acontecido algo muito pior, porque era, como ele falou, olha, numa dessas partidinhas tuas de futebol, numa corrida que você vai fazer, a tua pressão aí aumenta mais ainda, né? Você poderia ter sérios problemas. Isso é a importância da relevância, né, até desse programa hoje, né, e mais uma vez a igreja tendo esse papel relevante, de nós homens entender que nós precisamos buscar, fazer exames, buscar esses exames periódicos, para evitar uma situação de contar com a sorte, né? Graças a Deus que, né, o pastor Marciano teve essa situação muito positiva, mas quantos outros que não têm essa situação positiva, né? E dentro ainda dessa questão do exercício, né, o pastor Anderson aí, a gente tem percebido ele da igreja, né, ele mudou, né, a gente percebe que realmente ele mudou. E eu queria que você pudesse compartilhar, né, incentivando aquelas pessoas que ainda estão com aquela vida sedentária, né? Conta para nós como é que foi a tua mudança de chave. Então, eu não tenho tanto tempo assim como o pastor Marciano, né? Tem alguns meses, mas ao longo dos anos eu saí de 60 para mais de 100 quilos
E aí as pessoas se incomodam muito. E eu sempre fui daquela faixa etária, daquela galera que diz assim, cara, eu não ligo, né? Não dou tanta importância à aparência, né? a isso. Eu lembro que alguns anos atrás eu fiz uns exames, uns 3 ou 4 anos atrás eu fiz uns exames, estava tudo muito assim no limite máximo, né? E aí aquilo para mim ficou bom. Eu falei, uau, uma vida sedentária, tá tudo no limite máximo, tá ótimo, né? E toquei a vida. E aí a gente vem já há alguns anos, né, o pastor Marciano, o pastor Adidi, o pastor Francisco sempre falando a respeito de saúde, o pastor Luciano teve aquela guinada. E eu, agora no início da pandemia, teve uma pessoa na minha casa que depois foi diagnosticada com Covid no mesmo dia, né? Ficou 3 dias ali hospedada próximo da gente. E eu me lembro que eu fui ao médico, né? E aí ele olhou para mim e falou, olha, vamos, você que, né, é religioso, ora aí, torce para você não estar, né? Porque você está bem acima do peso, né? Para esse pessoal mais obeso é mais difícil o processo e tal. E eu voltei para casa com essa informação na cabeça e fiquei com isso ali na cabeça, né? Aí já vem a preocupação dos filhos, vem a preocupação da esposa, vem a preocupação do ministério, pensando em agora, né? Se eu tiver pegado isso aí, como que vai ser, né? E eu me lembro que até eu falei para o médico, não tem nada que a gente já possa ir fazendo, né? Para garantir, né? Não, tem que esperar o tempo, né? Porque agora se eu te mandar fazer exame não vai aparecer. Eu fui no dia que a pessoa foi embora e tal, que a pessoa foi internada. E aí eu passei aqueles 15 dias ali guardado, né? Fiz o exame deu negativo, mas depois daquilo eu já saí correndo, comprei uma esteira, comecei a andar, né? E com 1 ou 2 semanas que eu estava andando de esteira, eu vi que eu precisava de algo mais, aí mexi na alimentação, procurei algumas pessoas da área, né, que me ajudaram aí a mexer para que não fosse uma coisa assim. O que acontece, que a gente ouve falar muito nesse meio? As pessoas vão com muita sede ao pote. Então o cara hoje não faz nada, amanhã ele quer se tornar um atleta de ponta, né? E aí começa num ritmo muito alto e não consegue dar continuidade. Então eu pedi ajuda para algumas pessoas dizendo, eu quero fazer uma coisa gradativa, né? E aí esses irmãos que já são da área, já são, né, já trabalham com isso, foram me dando as dicas ali, e aí alguém me disse, olha, cara, compra uma bicicleta, vai pedalar, né? E aí eu arrumei uma bicicleta emprestada, fui no primeiro pedal, fiz 25 quilômetros no meu primeiro pedal e peguei gosto, né? Então, desde então, aí fazem 2 meses, já perdi aí 11 quilos, e tenho visto na minha vida pessoal, né? Disposição. Hoje meu pai, eu saí de casa, meu pai estava com o irmão dele ali na frente, já os dois passaram dos 60 anos, né? Dos 70, aliás. E aí meu pai olhou para mim e falou, cara, se você engordar de novo, né, eu mesmo vou cortar o seu pescoço. Você ficou muito bem, né, dessa forma, né? Então eu vejo também que agrada as pessoas quando você tem uma mudança de vida, né? Principalmente aqueles que te amam, que estão ao seu redor, que se preocupam com a sua saúde, né? E para mim isso tem sido um dos pontos positivos também, né? Ver as pessoas felizes, né? A pastora Didi mesmo está realizada, né? Porque faz anos que ela vem buscando isso. Mas a minha chave de virada realmente foi a entender que, por mais que eu não me importe, em algum momento aquilo vai me prejudicar. Então, ninguém esperava essa pandemia, ninguém esperava o coronavírus, e realmente, naquele peso que eu estava, muito acima do meu peso ideal, eu ia realmente ter muita dificuldade de enfrentar uma doença que me cobrasse mais fisicamente. E aquilo me deu um alerta, porque ainda não é minha hora,
Deus tem planos na minha vida e eu quero ver muita coisa ainda. E não foi só os exercícios, né? Você mudou a sua alimentação também, né? Nesses 4 meses aí, já mudou a alimentação, eu lembro que um dia nós conversamos e falamos assim, Anderson, você precisa cortar essa sua Coca-Cola. Você toma muita Coca-Cola, Anderson. Daí eu lembro que ele olhou para mim e falou assim, eu não consigo. Eu falei, consegue. Você consegue, Anderson, cortar essa Coca-Cola? E ele falou, então tá bom. Eu vou fazer isso. E realmente ele determinou, né, que ia cortar, tirou o refrigerante e mudou a alimentação e está de parabéns aí, porque esse é o foco, esse é o nosso desejo, né? É chamar a sua atenção para que você, homem, né, não fique, não, isso só acontece com ele, só aconteceu com o outro, não, comigo não, eu estou bem. Lembra que eu acabei de testemunhar, falou, eu também estava bem, eu não sentia nada, eu não tinha dor de cabelo, não tinha nada, né? E uma grande caminhada, ela começa com pequenos passos, como o pastor Anderson falou. Não pense, tem gente que já chega querendo fazer um monte de coisa, daí acaba desistindo. Não, uma grande caminhada começa com pequenos passos. Então vai lá, começa a fazer uma caminhadinha pela manhã, 15 minutos, meia hora, 40 minutos, vai pegar gosto, depois vai para uma corrida, aí quem sabe presta uma bicicleta, qual é o caso do Anderson ali, né? Prestou uma bicicleta de alguém, pegou gosto, né? Para já não sair comprando também algo e depois, né? Quantas esteiras que não existem nas casas que hoje são verdadeiros cabides, né? Aliás, lá em casa tem uma regra, né? O que eu pegar pendurado na minha esteira vira lixo, eu jogo fora. Isso aí, ó. Então eu já baixei a regra, falei, se tiver qualquer coisa em cima da minha esteira, eu jogo fora, porque não é cabide. Não é cabide. É lugar de treinamento. É isso aí. Então, e isso é interessante. Eu acho que o fator disciplina que acaba nos motivando, né? E aí você consegue ver que você está melhorando, disposição, enfim. O exercício realmente ele traz um ganho. Agora, doutor Pedro, até o Anderson, o pastor Anderson, ele levantou um pouco essa questão de pessoas que têm uma vida sedentária durante anos e no outro dia elas já querem acordar já sendo um atleta profissional, né? Já quer fazer um Ironman. Já quer fazer um Ironman. Não. Então, qual que é a tua dica, né, e o ponto de atenção para essas pessoas que têm uma vida sedentária, querem começar a fazer um exercício, né, uma atividade física, e como isso realmente repercute bem na vida dessa pessoa, aí conciliando, como o pastor Marcelo falou, alimentação, sono, enfim, o que você tem para trazer para nós? É uma boa pergunta, porque a gente tem que pensar que quem está assistindo isso são pessoas de várias idades, que às vezes estão tendo gatilho agora, 60 anos, 50 anos, 30 anos, e a gente não sabe como é que é o aspecto genético dessas famílias, desses homens. Então o ideal, antes virei a chave, vou mudar de vida, vou emagrecer, vou fazer atividade física, é no outro dia procurar um consultório médico. Para quê? Fazer uns examezinhos de rotina, fazer um teste de esforço, um ecocardio, porque a gente não sabe a idade desses pacientes. Sim. Segurança, ótimo, posso começar essa caminhada? Vamos começar essa caminhada. É perfeito que tenha, porque o exercício físico, ele diminui, ele é fator de proteção para alguns cânceres, né? Então é excelente, uma boa dieta, uma boa alimentação, um bom sono, né? O sono reparador, o sono que a gente diminui, desliga a nossa glândula hipófise, pituitória antiga, ela ficando desligada, ela produz melhor os nossos hormônios, ela libera melhor os nossos hormônios, a gente fica menos ansioso, fica com menos sono durante o dia, fica mais esperto, menos cansado, né? A liberação da atividade física, dessas endorfinas, faz com que a gente queira reproduzir isso nos outros dias, repetir. E aí você vai ganhando gosto, o teu corpo vai percebendo isso e vai te avisando. É claro que o nosso corpo, ele às vezes nos boicota, porque o nosso metabolismo, ele quer sempre ficar estático, parado. Então esfriou, não vou fazer atividade física hoje. Tá com vento, não vou. Fiquei rouco, não vou. Tô cansado hoje, não vou. Então a gente tem que lutar contra isso, contra o nosso próprio metabolismo, porque ele não sabe que ele está sempre lutando pela sobrevivência. E as células de gordura, elas são células altamente energéticas. Então ela está ali para nos ajudar num período de falta dessa energia, né, de fome, que no passado a gente tinha, mas hoje a gente não tem mais. Então a gente tem que lutar contra o nosso metabolismo. A gente tem que, eu vou levantar e eu vou fazer.
né? E essa tomar decisão, esse gatilho é muito importante. E ele é diário. Ele é diário. Né? Existe o auto-boicote. Às vezes está chovendo, então não vou andar de bicicleta. Mas tá com a esteira cheia de cabide ali na mão. Não. Entende? Mas é interessante você falar isso, porque teve um período agora que choveu alguns dias e tal, e eu já me apavorei com aquilo e saí correndo, comprei um rolo para bicicleta. Usei uma vez, porque daí parou de chover, né? Mas nos domingos para a gente, como pastor, é bem estressante, né? Porque você tem 2 cultos no domingo, aí você marca um almoço na casa do irmão, às vezes você marca já um café da tarde com outra pessoa. O domingo da gente é bem dinâmico. E aí eu me lembro que um domingo desses eu cheguei em casa, já era 10 e pouco da noite, falei, puxa, hoje eu não fiz exercício, né? Puxa, e agora, o que eu vou fazer? Né? Amanhã eu dobro, né? Amanhã eu dobro. Aí pensei, falei, não. Aí fui para a esteira. Era 10h30 da noite, estava lá na esteira, correndo, gastando. Aí quando foi quase 11h30 da noite, minha esposa falou, escuta, você não vai descansar não? Você não vai vir para o descanso? Aí eu entendi que agora eu tenho um aliado, né? Depois de algum tempo praticando, eu tenho um aliado que é o meu corpo. Ele sente quando eu quero ficar estacionado e me ajuda dizendo, não, tem que ir, né? Ele pede, né? E eu acho que é justamente isso que o senhor estava falando aí, né? E uma coisa que aconteceu comigo, Dr. Pedro e pastores, e para você, irmão, que está nos assistindo, também eu sou muito movido a desafios, né? Eu sou motivado a desafios, eu gosto de desafios, quem trabalha comigo, a nossa equipe, a igreja dos irmãos sabe que eu gosto de desafios. Então eu lembro que logo que eu comecei ali essa caminhada, fazendo exercícios e correr e tal, e eu peguei daí gosto, né? Pela bicicleta, eu falei, poxa, e agora o que eu posso fazer? Porque é importante, talvez você, né, assim como o Anderson falou aqui, olha, tá frio, mas eu vou fazer, tá chovendo, mas eu vou dar um jeito. E eu comecei a colocar para mim, para o meu temperamento, foi bom eu sempre colocar metas. Então, normalmente, uma vez por ano eu faço alguma prova, né? Já nos últimos 2 anos que se passaram, eu fiz a prova do Sesc Triathlon com mais 2 irmãos aqui da igreja. Fizemos ali o revezamento, né? Um nadou, o outro correu e eu fiz a parte do pedal. Já 2 anos seguidos. Não só essa, como já fiz outras provas também, né? Os últimos 2 anos foi do Sesc Triathlon, que é uma prova grande. Mas fizemos outras provas. Por quê? Eu sei que daqui 3 meses, 4 meses, eu tenho uma prova para fazer. Simples, não é competição, que eu quero ganhar medalha, nada disso. Porque eu coloco aquilo como meta. Então eu preciso estar sempre o quê? Treinando, né? É claro que os meus companheiros sempre me ajudam lá e são melhores do que eu, então acabo chegamos até em pódio, né? Ganhar medalha de 2º lugar, de 4º lugar. Em algumas provas, não foi por mim, foi pelos meus companheiros, mas eu volto a dizer que isso me ajudou muito, Dr. Pedro. Eu tenho uma meta, então eu preciso sempre estar treinando. E eu lembro que algumas vezes assim, até em viagem, né? Nós estávamos agora no começo do ano, eu tinha uma prova em março, que foi do Sesc Triathlon, e no começo do ano nós estávamos em viagem de férias, né? Eu estava na Europa e estava frio demais lá. Mas eu lembro que um dia, lá com 3 graus, eu fui para a esteira, correr. Falei, 15 minutos, pelo menos 15 minutos eu preciso fazer isso. E sempre estava ali, todo o tempo, ou quase, né, todo dia, pelo menos 15 minutos eu vou fazer, para não perder aquele ritmo. Quando chegamos de viagem aqui, a gente estava já com o cardio em dia. Então é importante você ter metas, né? Se você talvez é movido a desafios, então coloque um desafio, não, eu vou participar de tal coisa. Convide pessoas, né, que possam também ajudar você nisso. Às vezes sozinho você não consegue, mas assim, várias vezes eu não estava também querendo correr ou pedalar ou andar, mas alguém me, cara, vamos fazer um pedal? Vamos, né? É importante isso também. E o ponto principal da conversa nossa essa noite, né, Pastor João Júnior, é a consciência. Você precisa se cuidar, homem. Você precisa ir ao médico, você, né, precisa fazer seu check-up uma vez por ano. Eu tenho isso todo ano, todo início de ano. Não só faço o check-up, como também quero já deixar uma outra dica aqui, Dr. Pedro. E com certeza é uma dica muito importante. Hoje, além de eu fazer o check-up geral que eu faço no começo do ano, eu também hoje faço doação de sangue, né, de cada
3 ou 4 meses, que é o período ali, eu faço também doação de sangue, né? Porque eu sei hoje que eu estou com a saúde em dia, eu vejo que meus exames estão bons, então eu também vou contribuir com o Hemobanco, vou lá e faço doação de sangue. Também já quero deixar para você aqui, além de você cuidar da sua saúde, também faça doação de sangue. Eu acho que quando você vira essa chave, né, o teu corpo ele grita para você fazer exercício, né, para você não parar de fazer exercício. Mas eu quero pegar esse gancho do pastor Marciano falou em relação aos exames e eu quero te perguntar o seguinte, doutor Pedro. A gente ouve falando agora diretamente do câncer de próstata, né, que homens eles não querem fazer o exame de toque, eles optam em fazer o PSA. Qual é a correlação disso? Qual é o perigo disso, né? O que você pode trazer para nós aí para elucidar isso? Quando a gente pensa na próstata, né, às vezes a maioria dos homens nem sabe onde é a próstata, né? Então a próstata é um órgão denso que fica logo abaixo da bexiga. E ele tem uma função que é a produção do líquido seminal, né? Então tem uma maturação também espermática ali. Então essa glândula, ela produz esse hormônio que é o PSA. Mas alguns cânceres de próstata, eles são tão diferenciados celularmente de uma célula prostática que eles não sobem o PSA. Então nós não estamos seguros simplesmente medindo o PSA, que é o antígeno prostático, que é o hormônio que a próstata produz. Então, quando é uma pergunta frequente no consultório, doutor, eu não consigo só fazer o exame de sangue? Eu acho perfeito que se faça o exame de sangue, só que a gente deve conciliá-lo com o exame de toque, porque o toque, o câncer da próstata, geralmente ele é na parte periférica da próstata. Então a gente consegue, às vezes, tocar essa nodulação, né? E aí a gente consegue, juntos esses dois exames, melhorar a nossa eficiência em relação ao câncer de próstata. Então, simplesmente ficar com uma ecografia de próstata, ficar com um exame de PSA, não é o ideal. O ideal é que a gente concilie com o toque. Né? É um tabu, né, o exame de toque, mas todos os homens que fazem, eles vão com uma ideia que é muito pior do que é. Nossa, é só isso? Então procurem sempre um médico que tenha o dedo pequeno. É importante também. É importante. O doutor Pedro já está dando conselho aí. Eu pensei, mas não falei. Mas é que esse tabu, ele realmente é complicado. Você pega assim, pessoas mais velhas, né? Que não vão, relutam, falam, não vou passar por isso, né? Mas uma imagem mental boa de fazer se não fizer o exame que é rápido, uma operação, uma intervenção na próstata depois é muito pior. É muito pior. É muito pior. E a gente fazendo um tratamento precoce, porque toda essa triagem tem um intuito de que se alguém tiver algum câncer, que seja diagnosticado precocemente, onde vai ser curado, onde vai ficar dentro daqueles 90%. 90% hoje das pessoas que você consegue descobrir no início são curadas? No câncer de próstata são. Então a gente tem uma boa resolução com o diagnóstico precoce, né? Na fase que não se tem sintoma, na fase que a pessoa está se sentindo bem, né? E é nessa fase que se você faz um diagnóstico, você consegue um bom resultado. Quando o câncer te dá sintomas, é que ele está muito avançado, né? Então você tem uma uma terapêutica reduzida em relação a esse câncer. Existem, né, vários tipos de tratamento para o câncer de próstata. Agora, o doutor Pedro, você falou, né, do toque, né? E para o homem, se for fazer exame de sangue, até beleza, eu vou lá, mas assim, a questão é o toque. Porque muitos homens acham que ele lá fazer o exame de toque, isso vai mexer com a masculinidade dele. Não, eu sou macho, né? Eu não chupo mel, eu masco abelha, né? E o cara quer ser um machão. E na verdade, nessa hora, ser um machão pode te custar a vida. Pode custar muito caro. Então, assim, procure um médico, né? Não tenha vergonha disso, né? Não saia contando para seus amigos, porque eles vão falar para você assim, não vá, para com isso, né? Marque sozinho você a consulta, mas vá, né, ao médico, vá sozinho também, né? Vá ao médico, faça os exames, porque com certeza, né? Olha o número, 90% das pessoas que descobrem isso, né, lá no início, né, com o exame de sangue, com o toque também, podem ser
né, ou ali acabam sendo curadas. Olha, o número é um número altíssimo, mas muitas vezes por achar, não, eu me viro, não quero fazer isso, acaba depois tendo problemas sérios e até trazendo consequências, não só para ele, né? Porque nós temos que entender que tem uma responsabilidade sobre nós, homens. Somos sacerdotes, somos ali provedores do lar, da casa, da família, né? Temos que ser ali exemplo em tudo que estamos fazendo. E imagina, né, uma situação como essa, simples, que poderia ter sido resolvido no tempo certo, não fez, não cuidou, depois pode vir até entrando em óbito e deixando a família em situação depois bem complicada. E no nosso meio tem uma segunda coisa que impede o homem de fazer o exame, que é a religiosidade. Eu já ouvi de irmãos que falaram, olha, não precisa, Deus guarda. Realmente, Deus guarda, eu tenho fé total nisso, mas Ele também nos deu os médicos, nos deu a ciência, os exames, né, para que a gente possa cuidar da nossa saúde. Né? Vai sendo perfeito esse gancho que você colocou agora em relação ao óbito, né? Como fica, eu vou usar isso daqui a pouco. Eu só quero fazer uma última pergunta para o Dr. Pedro em relação... Nós estamos, claro, em novembro, né, falando sobre a conscientização do câncer de próstata, mas a gente sabe que não é apenas o câncer de próstata que pode pegar o homem, né? E eu queria que você pudesse trazer para nós, né, quais são as doenças, quais são os cuidados, enfim, dá uma dica para nós e para quem está nos assistindo de como se comportar em relação às doenças que pegam os homens. Primeiro momento, a gente tem que pensar que o nosso corpo é uma máquina, né? E ela tem que ser bem cuidada. Deus está nos guardando, só que a gente tem que utilizar toda essa tecnologia, o conhecimento das pessoas, para que ela funcione bem e a gente chegue à idade avançada com uma boa qualidade de vida. Então, fazer os screenings, né, do câncer de próstata, o câncer gástrico, intestinal, é fundamental a gente ir no médico uma vez no ano, fazer toda essa busca, essa triagem ativa, porque esse diagnóstico sendo precoce, a curabilidade, a chance de cura é muito grande. Né? Não é assim, eu tenho, então eu vou morrer. Não. Se você tem, nós vamos tratar. E você tratado, a tua vida segue. Entende? E é claro que com isso a gente tem que ter uma mudança no estilo de vida. Né? A gente paga pelo nosso estilo de vida. Então, uma alimentação saudável. Né? Mas eu gosto de beber coca. Perfeito, a nossa vida é um equilíbrio. Então você vai pegar lá um final de semana, um café lá com os amigos no domingo, aí você vai tomar um copinho de coca. Não quero que você fique sem o gosto da coca que você tanto gosta, mas não é para tomar todos os dias, ou dia sim, dia não, ou todos os almoços. Então a gente tem que equilibrar. E o equilíbrio é alimentação, dormir bem, praticar atividade física. Se você está num meio onde as pessoas não praticam atividade física, seja o pioneiro. Fala assim, amigo, vamos lá, vamos junto. Se eu não posso nesse dia, no outro dia a gente vai. Entende? Porque senão fica todo mundo desanimado, fica todo mundo em casa sedentário. E você mudando esse estilo de vida, todas as pessoas, onde você é o líder dentro da sua casa, vão mudar contigo. E elas vão buscar isso em ti. Então, essa mudança do pastor Marciano, nesse gatilho, olha quantas pessoas estão sendo beneficiadas disso. Né? O grupo das bicicletas. Então, isso é fundamental. Às vezes ele nem tem essa pretensão. E está ajudando indiretamente muita gente. Né? Pô, o pastor é totalmente atarefado e tem horário para fazer isso, por que eu não vou ter? Então, organize a sua vida, coloque a agenda, coloque as metas, chame as pessoas para praticar atividade física. Mas não é só atividade física, não. É a dieta também. É importante a gente ter um hábito saudável, não só com Deus, com o nosso corpo também. Porque ele vai cobrar. O senhor falou uma coisa interessante a respeito do sono. O meu sono era horrível. A gente tem hoje essas pulseirinhas, esses relógios que monitoram. Eu tinha assim 15, 20 minutos de sono profundo na noite. Então eu acordava cansado. Hoje eu estou tendo a média de 3 horas e 20 de sono profundo toda noite. Então eu posso dormir pouco, eu
posso deitar 1, 2 horas da manhã, acordar às 7, mas eu vou ter as 3 horas de sono que eu precisava profundo ali. E isso impacta demais na vida da gente. Muito desgaste, às vezes até atenção para as outras pessoas. Uma pessoa que não dorme bem, ela não consegue prestar atenção quando outra pessoa está falando, ela não consegue assimilar as coisas. E isso para mim foi um dos melhores ganhos, né? Foi o ganho no meu sono. Porque isso aí vai interferir no corpo inteiro. Liberação hormonal, cansaço durante o dia. Então é perfeito. E a questão da disciplina que o senhor estava falando, doutor Pedro, eu acho que isso é fundamental, né? Infelizmente, muitos homens acabam não tendo essa disciplina para várias coisas, né? Para a leitura bíblica, para a sua dinâmica de tarefas. Mas eu lembro que quando nós começamos, né, isso alguns anos atrás, a andar de bicicleta ali, né, praticar o pedal ali com o pessoal aqui da igreja, eu lembro que às vezes nós saímos do quarto culto lá, no antigo prédio que nós estávamos, nós tínhamos 4 cultos no domingo, e eu lembro que eu convidava o Marcelo Bonfim, né, às vezes ministrava lá 4 cultos de louvor, a gente pregava lá os 4 cultos, acabava, e aí, vamos para casa? Vamos pedalar. Eu lembro que chamava o Marcelo Bonfim para pedalar, mais alguns irmãos que mesmo no domingo, depois de 4 cultos, né, estávamos ali cansados, né? Ah, vamos dormir? Não, vamos fazer um pedal. E às vezes estava frio, eu lembro que a gente tirou várias fotos assim, 2 graus, 3 graus, meia-noite e meia, né? Claro, escolhi os lugares também para fazer isso com segurança, mas a disciplina. E sempre o quê? Um puxando o outro. Quando eu estava, porque a gente cansa, né? Tá com uma preguiça aqui ou ali, um vinha e puxava. Por isso que é importante ter amigos nessa hora, companheiro. Hoje aqui na igreja a gente tem vários grupos, tem grupo de pedalada, tem grupos, né, de caminhada, tem outros que acabam fazendo corridas. Procure uma dessas tribos aí que você possa se identificar, né? Tem a turma da academia também, enfim, procure uma dessas tribos aí para que você possa também, ou no seu condomínio, ou com amigos, né, familiares, procure uma dessas tribos aí que possa você fazer parte dela e contribuir também levando outras pessoas à prática do exercício e também da prática da prevenção. Dentro daquele gancho que você deixou, falando sobre a importância, né, nós, enquanto homens, de sermos os provedores, né, de sermos o governo da nossa casa, e numa possível, né, falta nossa, a gente também tem a questão da responsabilidade financeira em relação à nossa família, né? E eu queria, Marcelo, que você pudesse abordar como que você tem esse cuidado em relação a essa proteção financeira, em relação à sua família. O pastor João Júnior, ele foi bem educado, né, falando na sua falta, né? Normalmente quem vende seguro de vida que fala, olha, na sua falta, como ficaria a sua família? Eu não vendo seguro de vida, não tenho empresa de seguro de vida, então eu vou ser claro com você, meu irmão. Você morrer, como é que vai ficar a sua família? Vai chamar a tua senha. Né? Uma hora vai chamar a senha. Uma hora vão chamar a tua senha. Você morrer, como vai ficar a sua família? Como vai ficar os seus filhos, esposa, né? Eu tenho uma prática que eu tenho comigo e quero deixar esse conselho para você. Em casa eu tenho uma pasta vermelha, doutor Pedro. Ela é vermelha já para identificar das outras. É uma pasta. Onde nessa pasta eu tenho seguro de vida, eu tenho previdência, senhas de banco, senhas de cartão de crédito, documentação de carro, documentação dos imóveis que nós temos, tudo está nessa pasta. Tudo que a minha esposa, os meus filhos, no caso se eu morrer, né, preciso estar nessa pasta vermelha. Por quê? Olha só o desespero que é da família, quantas famílias a gente conhece e sabe que o marido foi negligente nessa hora, neste momento, de não pensar, não é cedo para pensar nisso ainda. Quando eu ficar velho, quando tiver lá meus 80, 90 anos, eu vou pensar nisso. E se você não chegar até lá? Então não pensa nisso. Depois a família, a esposa com os filhos acabam ficando perdidos. Não tem como, às vezes, resgatar alguma coisa que pertencia àquela família. Por exemplo, às vezes você fez seguro, mas você não avisou ninguém da sua família. Não basta ter o seguro, você tem que avisar, deixar a pólice com alguém, né?
seguradora, se você morrer, não vai ligar para a viúva dizendo assim, olha, então, ficamos sabendo que o seu esposo faleceu e tal. Não, não vão fazer isso, né? A não ser um consultor que talvez te atenda, possa fazer isso. Então, é importante ter seguro de vida. Hoje eu falo, né? Isso é essencial. Ô pastor, mas a minha vida está na mão de Deus. Amém, a nossa também, mas eu tenho seguro de vida. Por quê? Não é para você que vai morrer, é para quem vai ficar. Você está bem, né? Aceitou Jesus, partiu, foi promovido. Agora, é para quem fica, para não ficar a família com dívida, não perder patrimônio que conquistou. Eu lembro que eu recebi uma família aqui na igreja, há um tempo atrás, e que eles haviam acabado de perder, a esposa havia acabado de perder o marido. E ele é um empresário. Muito bem, muito sucesso ali na profissão dele e tal, mas ele era o cara que fazia tudo. Ele tinha todo o financeiro, todo o administrativo, toda a produção, tudo era ele que fazia. A esposa praticava muito pouco, participava muito pouco, melhor dizendo, da empresa. Resultado, ele faleceu. Quando foram ver a situação dele, ele não tinha deixado seguro de vida, ele não tinha deixado nada preparado, eles não sabiam nem vender o produto que eles tinham, nem confeccionar o produto, enfim. A família, que alguns meses atrás estava bem com sua casa, estava ali com dinheiro, com a empresa, agora, alguns meses depois da morte do marido, já estavam praticamente quebrados, falidos. Por quê? Porque o homem não deixou, não cuidou dessa parte. Não, depois a gente vê, depois a gente faz. Não é depois, você faz agora. Então, vou dar essa dica para você. Junte tudo que você... Pastor, não tenho nada. Alguma coisa você deve ter. Um cartão de crédito você deve ter. A senha do banco você deve ter. Então, eu tenho essa pastinha vermelha, onde eu deixo tudo ali. Se eu chegar a faltar, a minha esposa, ela só procurar essa pastinha vermelha, que ali vai ter tudo que ela precisa para ela continuar seguindo a vida dela. E eu sei que, como homem que sou, eu preciso ter isso como responsabilidade. Vou deixar mais uma dica aqui nessa área financeira, João Júnior. Por exemplo, provavelmente você carrega na sua carteira 2 ou 3 cartões. Alguns carregam até mais que 2 ou 3 cartões. O que eu faço? Quero dar uma dica para você financeira também. Tire cópia desses cartões, deixe na sua casa. Você vai fazer uma viagem, tire cópias dos cartões que você vai usar nessa viagem e deixe uma cópia em casa. Por quê? No caso de roubo, no caso de você perder, no caso algum imprevisto aconteça, você liga para sua casa ou para sua secretária, ou enfim, para alguém, para a esposa ou para o filho e fala, olha, vá lá naquela pasta, tem a cópia dos cartões, cancela aquele. Por quê? Por exemplo, você carrega 3, 4 cartões na sua carteira. Se você perder a tua carteira, você não vai... Às vezes tem 2 cartões do mesmo banco, você não vai saber qual que é o cartão. Você não sabe o número do cartão. Nem o número para ligar você tem, você vai saber, porque o número para ligar está atrás do cartão. Você perdeu ele. Então, são coisas simples, mas fazem total diferença se você tiver uma disciplina, se organizar financeiramente. Então eu quero dar essa dica para você. Espero que não seja agora, mas em algum momento a sua senha vai ser chamada e que você deixe tudo preparado. O pastor Anderson tem até um exemplo, que estava conversando conosco esses dias, falando de alguém, né, pastor Anderson? Pessoa muito próxima da gente, né? Pegou o Covid e veio a falecer, tinha algumas comorbidades, um homem novo, da minha idade, né? E aí a gente correu, até promovemos um bazar, né, para arrecadar dinheiro, e quando foram levar o dinheiro para a viúva, ela olhou para a pessoa e falou, olha, eu quero agradecer, né, a intenção de vocês, mas o meu marido cuidou de tudo, né, eu tenho um seguro para receber, muito bom, que todas as coisas encaminhadas na casa, ele estava finalizando a construção de uma casa, já tinha tudo encaminhado, inclusive ele pensou na subsistência da família depois, que ele fez a casa pensando que se caso a esposa estivesse sozinha, ela poderia já, com uma parede, dividir a casa para poder locar, né, como um apartamento, a segunda parte. Aquilo, eu fiquei muito impressionado, né? Uma pessoa
que muitas vezes está ali ouvindo essas coisas que nós sempre ouvimos, né? Eu tive a honra de chegar na igreja, o pastor Marciano estava muito ativo nessa área financeira, dava vários seminários, eu acompanhava ele, e eu me lembro que eu fiz eu tenho lá em casa, é a pasta preta, não é a pasta vermelha, né? E vai além, lá a gente tem carteira de vacinação das crianças, a gente tem carteira de vacinação, tudo preparado para, se numa hora de pânico, numa hora de dificuldade, às vezes não pensando só numa morte, né? Mas quantos exemplos nós temos aí hoje de pessoas que viajaram e ainda não conseguiram voltar para casa? Né? Eu vi uma matéria essa semana de um caminhoneiro que estava na Argentina, né? Ficou lá todos esses meses da pandemia preso porque não podia voltar para casa. E aí, tendo tudo isso na mão. O seguro também, pastor Marciano, às vezes as pessoas ouvem a gente e elas dizem assim, é fácil, né, para quem já tem uma vida estabilizada, falar em ter um seguro de vida, falar em ter um plano de previdência. Mas eu lembro que quando eu fui convidado para trabalhar na igreja, eu vim com um salário bem pequeno, né, era um pouco mais de um salário mínimo, né, para trabalhar na igreja. E aí eu vi a movimentação de uma pessoa dessas, né, um life planner aí, ali fazendo seguro de algumas coisas, e eu perguntei para ele, eu falei, cara, como é que funciona isso? Aí ele deu uma explicada por cima, eu falei, mas meu salário é muito pequeno, quase não sobra. Ele falou, Anderson, vamos sentar e eu vou fazer uma avaliação para você. Eu falei, cara, papo de vendedor, né? Esse cara tá louco para me vender um seguro. E eu dei a oportunidade para ele fez um levantamento e eu me lembro que eu comecei a pagar assim, R$50. Mas isso foi há mais de 12 anos atrás, né? E aí, conforme os anos foram passando, aquilo foi aumentando gradativamente conforme o meu salário. Hoje, a minha família tem uma segurança. Se eu vier a faltar, as contas vão estar pagas, né? Provavelmente a minha esposa vai poder comprar uma casa. A gente não pode esperar as coisas estarem perfeitas para começar a pensar nisso. Então, se você tem que entrar todo mês num supermercado para comprar comida, se você tem que pagar a conta de água e de luz todo mês, você já pode pensar em ter uma segurança financeira, você já pode pensar em fazer algo. Começa pequenininho, e aquilo vai tomar uma grande proporção. Você falou de todo o cuidado que tem que ter, né? Que em uma viagem acontece algum imprevisto. Nós tivemos recentemente aqui o pastor Álvaro Reia ministrando na igreja. Ele teve que ficar mais de 6 meses aqui no Brasil, porque não conseguiu, ele veio para o Brasil e não conseguia voltar, né, para a Venezuela, para o país dele. Então, mais de 6 meses fora de casa. Então, isso pode acontecer, de repente, numa viagem que aconteceu. E um detalhe importante que o pastor Anderson falou, assim, não, eu não tenho condições hoje. Olha, com o valor de uma pizza que você come, além de você não engordar, você consegue já fazer um seguro de vida para você. Só cortar o refrigerante e usar o dinheiro do refrigerante para fazer o seguro. Aí, ó. E toma água que você já está pagando mesmo, já tem que pagar todo mês. Água faz bem para a saúde, faz né, bem doutor Pedro? saúde. Faz muito bem. Água faz bem para a saúde. Então, assim, agora, isso exige o quê? Pastor João Júnior, que você estava, disciplina. Se não tiver disciplina, se você não sentar, não se organizar, né, não colocar como meta, não ser radical, algumas vezes, com você, né? O doutor Pedro falou assim, olha, você quer tomar um refrigerante? Sim, faça isso no final de semana, eventualmente, enfim. Mas para alguns, e para começar, tem que ser radical. Não, eu vou ser radical, eu não vou querer, né? O Anderson falou isso, eu vou ser radical, ele cortou totalmente. Agora, né, já pode, eventualmente, enfim, também. A gente chama lá em casa de o dia do lixo. Dia do lixo, o dia do lixo. O dia do lixo aí vai. Vai comer um hambúrguer, cara, não tem graça comer hambúrguer com água, então tem que ser com Coca-Cola. Aí, naquele dia, dá para dar uma soltada lá. Ou seja, nós não temos desculpa para não fazermos, né? É só questão de colocar na cabeça que a gente consegue, que nós podemos dar conta, que somos homens capazes, né? Valentes aí do Senhor, e a gente consegue mudar a nossa vida. Eu tenho uma pergunta para fazer para o Dr. Pedro, que tem a ver aí com a próstata. Falam que quando você pedala muito, você aí faz muita atividade física, como os ciclistas, né? E aqui a igreja tem muito ciclista, né? Glória a Deus por isso, né?
Tem aí muita gente que tem feito, né? Aí as pedaladas, né? Tem aí os grupos, né? Tem o Ângelo lá que tem a pedalada cristã lá, que tem um monte de gente lá que pedala junto com ele. Cada dia eles fazem um roteiro pela cidade. E falam que assim, olha, puxa, isso pode trazer alguma consequência aí para o homem. Não é bom que o homem também... Porque normalmente agora a pessoa pode usar isso como desculpa. Não, falaram que se pedalar muito eu posso ter problema. O que o senhor me diz disso, doutor Pedro? A pedalada não causa câncer de próstata. Então você pode pedalar. Eventualmente, algum processo inflamatório desencadeado pelo banco, né, como uma prostatite, não é unção para todos os pacientes, não são para todas as pessoas que pedalam, pode vir ser desencadeado pelo microtrauma local ali. Mas a gente não pode pensar nisso, né? Não vou sair, não vou correr, porque talvez eu tenha uma dor no meu joelho. A gente não pode pensar assim. Então, tem que se manter fazendo atividade física, tem que se manter, lógico, alguns cuidados. Eu estou um pouco acima do peso, vou pegar um banco maior para não ter dor na sínfise púbica, né? Com um buraquinho no meio do banco ali para repousar melhor, o períneo, né? Ter todo esse conforto para você, na hora de pedalar, não se machucar. Mas evitar de fazer a atividade física pensando numa possível prostatite, não vale a pena. Não é desculpa para não pedalar. Não é desculpa, não. Então, você não tem desculpa para não pedalar. Vá pedalar que vai fazer bem. E eu escutei uma frase uma vez que ela é muito verdadeira, né? Ele tem que achar o equilíbrio, né? Porque tudo que é em excesso ou vai fazer mal ou vai fazer falta um dia, né? Então, buscar dentro até da atividade física o exercício. Pessoal, o bate-papo sensacional, bom demais, né? Temos assunto aí para avançar à noite, mas precisamos encerrar e eu queria que vocês pudessem fazer as considerações finais para a gente poder encerrar esse nosso programa. Quero começar aqui com o pastor Marciano. Fica aí para você a dica, né, dos pontos que nós falamos essa noite. A prevenção, ela é de suma importância. Não deixe para fazer amanhã o que você precisa fazer hoje, né? Cuide com a sua saúde, mas cuide também com a sua saúde financeira, né? Cuidando aí, organizando as suas finanças, para que você, se em algum momento chegar a faltar, você deixe as suas famílias, seus filhos, todos eles, numa situação tranquila. E para a gente concluir aqui a minha parte nesse momento, eu quero dizer para você que ainda dá tempo. Talvez você fale assim, não, mas eu já não dá mais, e eu já fui. Não, ainda dá tempo, é para você que eu estou falando. É para você que eu estou falando aí, você que é meio cabeçudinho, é para você que eu estou falando. Teimosinho, é para você que eu estou falando. Dá tempo sim, dá tempo. Você fala assim, não, eu vou mudar o estilo de vida que eu estou vivendo, eu vou começar a ler muito mais a Bíblia, eu vou começar a fazer muito mais exercício, eu vou colocar meu relógio, qual horário que você levanta para trabalhar? 6 da manhã, eu vou colocar o relógio 5h50, 5h40 da manhã, eu vou começar 10 minutos fazendo uma caminhada, um exercício, porque como eu falei, uma grande caminhada ela começa com pequenos passos. Você não chega hoje e vê alguém na academia, a pessoa toda forte ali, todo sarada, ela não é 2 meses de academia, não é 2 semanas de academia, é anos fazendo aquilo. Então, comece, não deixe para amanhã o que você precisa começar fazendo hoje, porque ainda dá tempo. Muito bem. Pastor Anderson? Uma das coisas que o Dr. Pedro falou que eu achei muito interessante é que as pessoas vão, né, nos seguir, elas vão, vai afetar a vida daqueles que estão ao nosso redor. E eu tenho experimentado isso. Eu tenho um filho adolescente que também era totalmente sedentário, que hoje pedala comigo, usa a minha esteira, né? Estamos tendo até que dividir horário em casa. Tenho pessoas que caminham próximo a gente que também se interessaram já nesse curto período de tempo. Então, nunca esqueça, né, o cuidado com a sua saúde, né, tanto a física como a financeira, ela vai impactar pessoas que estão à sua volta, né? Eu vejo pessoas que já passaram aí dos 30, 40 anos, que às vezes falam para a gente, eu não consegui deixar a minha marca ainda no mundo, né? Então, como o pastor Marciano disse, nunca é tarde, né? E coisas simples vão deixar marcas na vida de muitas pessoas.
A gente tem experimentado isso aqui, tanto na área física como na área, né, espiritual, e é importante que você entenda, você nasceu por um propósito, e Deus vai te usar em tudo aquilo que você intentar fazer. Então, não desista, não pare, mude, né, avance, cresça, e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Doutor Pedro? A dica importante é que prevenir é muito melhor que remediar, né? E não deixe para começar a se cuidar depois de um evento que te deixa incapacitado temporariamente, ou uma sorte de ficar incapacitado temporariamente, para depois acordar e falar assim, não, eu preciso mudar de vida. Não, mude hoje, né? Se previna hoje, vá no médico, comece a mudança nas compras, na atividade alimentar, dentro de casa. Fazer isso hoje, sem nenhum problema, é muito melhor do que você estar lá revascularizado, começando uma prevenção secundária, tirando o nariz para fora da água. Então, fazer hoje, prevenir hoje, é muito melhor do que remediar. Uau! Você que nos ouviu, a ideia não era colocar um peso nas suas costas, mas sim te estimular, né, te incentivar a você mudar a sua vida, a você, nesses aspectos que nós trabalhamos aqui essa noite. Então, a nossa oração, o nosso desejo é que você realmente mude a sua vida, que você possa buscar os melhores anos da sua vida e que o Senhor abençoe a sua casa, a sua vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe.